Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula. E hoje, para fazer essa bolsa linda que está na capa, eu vou utilizar o meu fio de malha, sem elastano, a minha agulha. Então, nossa aula hoje só teremos o fio e a agulha, tá bom? Uma agulha menor para te ajudar no arremate e a sua tesoura. E para começar, nós vamos fazer um anel mágico. E dentro do anel, nós vamos fazer 16 pontos altos. Então, se você já me acompanha aqui na plataforma, você sabe que eu faço aquele ponto alto de início dentro do anel desta forma, fazendo um ponto baixo, girando a minha agulha assim, de trás para frente, assim, de trás para frente, girou, fechou, tá pronto o ponto alto de início de anel. E aí, nós vamos trabalhar 12 pontos altos dentro deste anel e vai ser a nossa base da nossa bag em pontos altos. E depois, vou seguir fazendo o corpo, a subida, em pontos baixos, no detalhe, pegando na laçadinha de trás. Então, é uma bolsa econômica, rápida, né? Porque nós utilizamos aqui apenas o fio e a agulha. Não teremos acessórios, não teremos ferragens, nem couro. Por isso, é uma bolsa econômica. E fica lindíssima, né? Então, eu vou fazer diferente do que costuma ser o modelo. Essa base em pontos altos, tá bom? E você vai ver que vale super a pena e o seu trabalho vai render. Então, faz aí 16 pontos altos dentro do anel e a gente já se encontra lá no 16º ponto. Até já! Voltei, então, aqui feito meus 16 pontos dentro do anel. Nós vamos fechar o anel, tá bom? Fechando o meu anel, vamos subir para a próxima carreira, usando aquela técnica de fechamento invisível e a subida do ponto alto falso de início de carreira. Vou puxar mais um pouco aqui, que eu gosto bem fechadinho, este nosso anel, pode pôr força aí. E aí, a gente aproveita que conseguiu já fechar bonitinho assim, e vamos trazer e conduzir o nosso fiozinho junto com o trabalho, para não precisar fazer arremate depois. Então, para você que já assiste a minha aula, conhece esse ponto alto falso, e para você que não conhece, é bastante simples, tá bom? Então, trouxe a sua laçada para trás, desta forma, pega ela e trabalha dentro do próprio ponto de que ela está saindo, aqui. Assim, trazendo o seu fio para frente. Desse jeito, fechou e faz uma correntinha. Esse é o nosso ponto alto falso de início de carreira. E nesta segunda carreira, nós vamos ter todos os pontos da base com aumentos. Então, cada ponto da base vão receber 2 pontos altos. Eu fiz um só ali, mas quando eu chegar lá no final, eu já faço o aumento aqui. Eu gosto de fazer o aumento do primeiro ponto no final dele, por questão de acabamento mesmo, tá bom? Então, você vai verificar aí que esta técnica que eu uso, o ponto alto falso, fica idêntico aos outros, tá bom? Muito fácil de fazer e dá um belo acabamento no seu trabalho. Então, nesta segunda carreira, repetindo, segue fazendo 2 pontos altos juntos, por toda a extensão, por todo o diâmetro desta base, tá bom? Faz daí que eu faço daqui e a gente já se encontra aqui no último ponto. Até já! Eu cheguei ao final da carreira, olha como fica tão bem feitinho, né?
E aí, eu vou fazer o meu último ponto aqui, o meu aumento no primeiro ponto que eu fiz sozinho, né? Porque, como eu disse, todos os pontos desta base, eles ganharam um aumento. E agora, eu vou fechar e trazer o meu fio para trás, pra gente trabalhar o ponto alto falso de início de carreira para a próxima carreira. Então, essa terceira carreira, olha só, a segunda carreira ficou assim, e trabalhando com esse ponto alto falso, você não vê cicatriz na sua peça, tá bom? E para essa terceira carreira, você que já conhece a regra, né, sabe que nós vamos fazer então um ponto sozinho e um com aumento. E para você que não conhece, então agora você passa a aprender. Na terceira carreira, os aumentos são assim, tá bom? Toda a extensão dela. Ou por todo o diâmetro, nesse caso aqui, como é redondo, então, um sozinho, um com aumento. Um sozinho e um com aumento. Faz daí, e eu faço daqui, e a gente já se encontra para fazer o fechamento e a quarta carreira juntos, tá bom? Faz igual por toda ela, até chegar aqui. Até já. Olha só, eu voltei, terminei a minha terceira carreira, e na quarta carreira, você vai fechar aqui para iniciar a quarta carreira, nós faremos pontos baixos. Essa minha versão é uma mini bag, tá bom? Picolé, ou mini bag saco, como sacola, tem diversas nomenclaturas aí. Aí aqui, olha só, nós vamos subir pontos baixos, tá bom? Só que os pontos baixos vão ser pegando por trás apenas. Então, aqui onde você puxou, ó, o seu fio pra lá, você vai trabalhar esse ponto já, que você tá trazendo lá pra trás. Então, separa a alcinha e pega só uma, tá bom? Pega só uma. E vem aqui e passa a sua agulha por dentro do seu fio ali solto de trabalho. E traz o seu fio fazendo o ponto baixo desta forma. Nesta primeira carreira, nós vamos ter aumentos. Nesta primeira carreira de pontos baixos, a quarta carreira da bolsa, tá bom? Nós vamos ter aumentos nela. Então, nós fizemos aqui embaixo um normal e um aumento, correto? Esta daqui não vai seguir a regra da de baixo, como eu sempre falo, que a regra é aumentando um, né, em cada carreira, porque ela é ponto baixo. Então, nós vamos trabalhar aqui 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento, tá bom? E aí, você vai trabalhar da seguinte forma, não é só pegar a laçadinha aqui, não, e fazer o seu ponto. Porque, olha o que acontece, quando a gente coloca a alça lá na bolsa e ela carrega um peso, ela faz um buraco aqui. Veja que esse primeiro ponto não fez. Como que nós vamos trabalhar aqui? Então, você vai pegar duas laçadinhas. Essa sempre é de cima, tá bom? Que a gente fala que é a de trás da correntinha, tá bom? Sempre a laçadinha de trás ou de cima, que é a posição que ela está. E a laçadinha aqui de dentro. Essa daqui que é aquela curvinha que fica atrás do nosso ponto, correntinha, tá bom? Então, ó, quando você for trabalhar o ponto, você vai ter 3 laçadinhas na agulha. Traz. Não esquece de erguer, você viu que eu ergo o fio na altura da minha agulha e do meu ponto de trabalho? E fecha seu ponto baixo. E aí, ó, você pode puxar e pôr o peso que você quiser e não vai fazer o buraco aqui, tá bom? Então, vamos fazer 4 pontos baixos aqui, nós já temos 2. Esse é o terceiro. Ah, eu já tenho um jeitinho de pegar. Eu empurro lá com o meu dedo o ponto, tá vendo? Olha, a laçadinha que tá lá atrás. Então, já vai automaticamente pra mim.
Aí, se você não tem costume de fazer esta técnica, presta atenção para você não pegar somente a laçadinha e aí vai fazer o buraco, tá bom? Porque o seu ponto vai forçar a subida aqui. Então, pega sempre atrás junto, tá? Olha como eu pego, empurrando com esse dedo. E aí, acaba ficando mais fácil, tá? Então, nós temos 1, 2, 3, 4 pontos baixos. E neste aqui, nós vamos fazer um aumento. Então, o aumento é no mesmo lugar, tá? Então, são 2 pontos baixos juntos, assim. E vai ficar assim, tá bom? Eu vou fazer esses aumentos em pontos baixos, porque quando vai começar a subida da bolsa, já vai aparecer este fundinho aqui. E eu quero que ele fique um pouquinho maior, não tão pequeno e nem tão grande. Se eu fizer aqui mais uma carreira de pontos altos, e você pode fazer, caso você queira que a sua bolsa fique maior, você pode fazer a base do tamanho que você quiser, tá bom? A minha base aqui, ela tá assim, trabalhada só as 3 carreiras, com 20 centímetros, mas eu quero que ela fique com 23, tá? Então, ela vai ficar um pouquinho maior, olha, quando eu coloco assim, já na minha carreira de ponto baixo aqui, ela vai ficar, olha, se eu já tivesse com a carreira de pontos baixos aqui, ela faria 23, é o tamanho que eu quero para minha base. Você pode fazer deste tamanho, do tamanho que eu estou fazendo, você pode fazer maior. Caso você queira ela com aproximadamente aí 25 centímetros, você pode fazer mais uma carreira de pontos altos aqui, no lugar da minha de pontos baixos. E esta é a última da base. Depois eu vou fazer a subida na sequência, que não tem aumentos nenhum, é reta. Ela é quase como um cesto, essa bolsa, tá bom? Então, vou continuar aqui. Ajustar o meu ponto, fazendo 4 pontos baixos. Vou fazer mais uma sequência com vocês. Depois eu mostro para vocês atrás como que pegou o ponto. 4 pontos baixos e o nosso aumento, que são 2 pontos juntos. Olha, tá vendo? Vai fazer esse desenho por toda a bolsa. E atrás, olha como vai ficando. Tá vendo aqui, ó, na carreira de baixo, sobra lá os gominhos, porque a gente pegou o ponto no lugar normal. Essa daqui em pontos baixos, olha como nós começamos fazendo, pegando por trás. E o gominho, ela fica com esse desenho, ela fica bem fechada, do jeitinho que eu quero essa bolsa. E o acabamento, né, gente, fica uma graça. Pode dar um pouquinho mais de trabalho, se você não tá acostumado a fazer o ponto pegando as 2 laçadas, dá sim, mas você vai acostumando, tá bom? E no caso desta daqui, se você for fazer idêntica à minha, ela é uma mini bag, então você vai ver que o tamanho dela, rapidinho a gente chega na altura, tá bom? Então, continua fazendo daí e eu continuo fazendo daqui. 4 pontos baixos sozinhos, usando esta técnica, e um com aumento. Tá bom? Faz bem bonito, no capricho, e a gente já se encontra, né, lá no final da carreira. Até já! E olha só, eu cheguei ali no final, vou te dar os detalhes, e alcançou o tamanho que eu almejava, tá bom? Olha, segurando aqui, a minha base ficou com 23 centímetros, tá bom? Então, 23 centímetros é a base. E a altura também, tá? Eu quero essa bolsa com a altura de 23 centímetros a partir da carreira que nós vamos começar a trabalhar agora. Eu falo assim, em tamanhos, porque você pode estar utilizando um fio de malha mais fino ou um barbante, que você pode fazer essa bolsa com qualquer fio, tá? Barbante, 6, 8, 10, 12, 24, aquele espesso. Você pode fazer com fio náutico, com fio prêmio, com fio de malha, com fio de lycra, com fio de cetim, o fio que você quiser. Então, é importante eu passar as medidas. Obviamente que para aumentar, se você usar o fio fino, vai ter outra regra aqui para ir aumentando os pontos. Eu tenho um vídeo aqui no canal
de trabalho redondo e lá eu ensino a técnica de aumentos, tá bom? Se você quiser fazer uma base maior com outro fio e quiser, pode assistir esse vídeo que é bem esclarecedor. Aqui eu vou fechar e antes de fechar eu quero dizer para vocês que então nós fizemos 1, 2, 3, 4 pontos sozinhos e um aumento. E nesta carreira aqui no finalzinho acabou com 3 pontos. Não está errado, é isso mesmo, tá bom? Eu fiz esses aumentos para alcançar o tamanho que eu desejei, que foi de 23 centímetros. Não vai dar erro, está correto. A partir desta carreira, nós vamos subir apenas ponto sobre ponto, sem aumento nem diminuições. Então, não fica muito com aquela coisa da regra, que tem que acabar com o número certo. Depende do trabalho, tá bom? Aqui é um trabalho redondo, você pode ver que ficou perfeitinho e que não tem esse problema do aumento ter faltado um ponto aqui no final, 2 na verdade, para fechar redondinho igual o tamanho, a quantidade de aumentos que eu utilizei. Você vai ver que dá super certo. É mais uma dica para vocês, tá bom? Olha só, aqui nós vamos continuar então apenas em pontos baixos por toda a subida da nossa bolsa. Ponto baixo, pegando na laçadinha de trás e pegando a minha alcinha lá também. Então, não esquece, esse primeiro ponto você trouxe a laçada, separa um pouquinho aqui para você pegar só a laçadinha de dentro dele, já pega lá atrás a laçadinha e pega o nosso ponto solto. Não esqueça o nosso ponto solto, hein? Porque sua bolsa vai desmanchar se você esquecer. Sempre na subida a gente vai usar essa técnica, tá bom? E aí vai esconder a sua emenda de carreira com carreira, o fechamento vai ficar invisível, e aí você não precisa fazer aquele trabalho circular contínuo, que não tem essa emenda para subir, mas só que chega lá no final da bolsa, daí vai ficar uma diferença de um degrauzinho de 1 centímetro ou mais, e eu não gosto. Então, prefiro fazer desta forma, tá bom? E aí, agora aqui, é só seguir fazendo. Olha lá, eu peguei o pontinho atrás, tá bom? É só seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Sem aumentos nem diminuições, apenas ponto sobre ponto, pegando lá, além da nossa laçadinha de cima, a laçadinha lá de trás também. Então, olha, se eu abrir, você vai ver que tá ficando assim, com as 3 na agulha. E aí, fecha o nosso ponto baixo, não esquece de erguer. Você viu que eu empurro com o dedo, né? Eu sei que eu já falei, mas é importante dar essa dica para vocês terem essa facilidade no trabalho também. Erguendo a laçada alta para o seu ponto ficar bonito, não ficar apertado. E se você fizer muito apertadinho, o seu ponto vai emborcar e a sua bolsa, ao invés de subir, ela vai fazer assim. Vai virar uma canoa. Ou então, se você fizer muito largo, ela vai abrir e vai virar não uma bolsa, né? Então, é só você fazendo, usando a técnica e deixando os pontos todos iguais. Se você vê que você tá fazendo e você é iniciante e não tá ficando bacana, você vai treinando, vai praticando, que a prática leva sim à perfeição. Eu desmanchei muitos trabalhos no início, eu olhava e falava, não, isso não está bom. Porque a gente tem que ter o bom senso também, né, gente? Então, eu queria vender as minhas peças, eu acreditei e eu fui fazendo e desmanchando e refazendo até ficar satisfatório. E eu aprendi crochê lá na minha infância com a minha mãe, que não está mais entre nós, e ela fazia um crochê divino. Eu tenho blusas dela aqui com linhas lindíssimas, que parece um trabalho que acabou de ser feito e foi feito, sei lá, décadas atrás. Um dia eu mostro pra vocês, porque eu quero mostrar meu ateliê, gravar um vídeo mostrando meu ateliê e os meus materiais pra vocês, tá? Eu sei que as meninas têm a curiosidade, mas eu estou num momento de arrumação por conta de uma feira que eu acabei de fazer e tá bem bagunçadinho.
E óbvio que eu não vou mostrar pra vocês. Ou eu posso mostrar assim depois a bagunça, antes e depois de arrumado. Olha, eu tô conversando e fui fazendo. Então, vai ficando assim, olha, o trabalho. Olha que graça que fica este ponto. E com esse fio maravilhoso, vou fazer aqui por toda a extensão da minha carreira, tá bom? Por todo o diâmetro. E você faz daí e a gente já se encontra lá no final para fazer a subida juntos. Até já! E eu voltei antes do término da carreira porque eu quero mostrar o fio para vocês e eu quero dar uma dica a respeito disso aqui. Esse fio é de muita qualidade, tá bom? Que eu compro, é os fios da Dri, porém é um fio residual, tá bom, gente? Olha, ele é muito lindo, ele é macio e ele é muito resistente. E fazendo esse ponto aqui, dá pra fazer até cestos com ele, tá bom? Porque ele fica bem durinho, bem firme o trabalho. Só que o fio residual, às vezes, acontece de vir uma emenda, tá bom, gente? Por isso que muitas pessoas acabam optando em trabalhar com o fio premium apenas. Não é o meu caso. Aqui eu uso o fio residual por duas razões. Primeiro, que ele é ecologicamente correto. O que acontece? As indústrias, elas têm as sobras de tecidos, então elas vendem e os nossos fornecedores compram esses tecidos e fazem os fios. Então isso não vai ser descartado, não vai ser jogado no lixo. Então nós vamos produzir com esse fio residual peças lindas de artesanato, como essa e outras que a gente está acostumado a fazer e ver. Então, uma é essa razão, né? É sustentável. Nosso fio é um fio sustentável. Tem uma forma de trabalhar sem que isso te atrapalhe. Então, eu vou mostrar para vocês. E a outra razão é porque ele é bem mais em conta do que um fio premium e não deixa nada a desejar. Então, o fio premium, ele é fabricado, tá bom? Para você que não conhece a diferença, o tecido é feito para aquele corte. Por isso, você não vai encontrar essa emenda lá. Em contrapartida, o valor é bem alto em relação a esse daqui, tá bom? Aí acaba sendo, às vezes, 4 ou 5 vezes mais caro. Como eu faço? Eu posso cortar e costurar, pegar uma parte com a outra assim, ó, e costurar. Passar na minha máquina ou costurar à mão, se você não tem máquina, com uma linha da mesma cor de preferência, ou o mais próxima possível. Eu também posso cortar e colar. Se você está acostumado a usar cola de tecido, eu particularmente não gosto. Nossa, ele é lindo, né? Olha no detalhe. Esse fio é lindíssimo. Eu faço assim, tá? Olha, então vamos lá. Continuo o meu trabalho e encontrei essa emenda. Eu não vou deixar aparecendo e também não vou cortar porque não precisa. Você deixa aqui o seu fiozinho mais fininho que tá emendado e traz o seu fio quando ele já está bom. Olha. Então, o que que eu fiz, ó? Só fiz uma dobra. Então, eu vou trabalhar com ele na parte boa aqui, ó. Fechei o meu ponto baixo e tô com a sobra dele aqui, ó, que eu não vou utilizar, para não dar diferença no meu trabalho. Nem por isso eu vou deixar de fazer, não é? Então, pega o seu fio normal e deixa ele ali e vamos conduzir por dentro. Então, vamos continuar fazendo normalmente os nossos pontos aqui, tá? Conduzindo esta sobra, digamos assim, né? Que é um defeitinho que às vezes acontece, tá bom? Outro detalhe aqui, ó, quando pega por trás, cuidado pra você não pegar essa laçada do ponto, ó, como eu fiz agora. Então, sempre confere. Então, por isso que eu ponho o dedo lá, que eu sinto se socorre e aí eu venho corrigir, tá bom? Vai conduzindo. Olha. De novo, eu sinto porque o meu dedo já tá acostumado. Então, você vem. Ó, esse foi normal. Vou mostrar pra vocês que o meu dedo já sabe, viu? E aí, fechei o ponto aqui. Vou fazer mais um.
E aí, posso virar aqui pra vocês, olha só. Cadê o fio? Escondeu. O seu trabalho tá bonito, sem emenda, sem costura. É só fazer desta forma, tá bom? É uma dica que eu quis trazer aqui pra vocês. E aí, como já está no término aqui da carreira, eu vou terminar aqui, fazer o fechamento, dar as coordenadas aí deste modelito, pra gente seguir fazendo eu daqui, você daí, bem bonito. E aí, quando chegar lá na subida, vai ter alguma diferença, porque vão ter vãos que eu vou fazer, deixar para nossa alça, tá bom? Não vai ferragem, lembra? Então, nós teremos vãos na bolsa. Lá no topo, lá já quase terminando a bolsa. Fechei aqui. Vou pegar o meu ponto e dar uma laceadinha aqui para eu achar só um vão do ponto. E passo aqui a minha agulha. Se você achar que ficou largo, ó, como o meu ficou agora, é só você puxar o seu fio de trabalho e ajustar, viu? Opa, não peguei o fio lá. Tem que pegar, para não dar diferença os pontos, tá bom? E vai ficar mais firme, né? Fiz isso, fechei, fiz meu ponto baixo da próxima carreira. Então, como eu disse, eu quero uma altura de 23 centímetros desta bolsa a partir desta carreira aqui, ó. Então, quando alcançar, deixa eu ver quanto tá dando duas. Aqui, ó, cada duas no meu fio tá dando 4 centímetros. Então, quando eu alcançar lá o meu 20º centímetro, não sei se eu posso falar assim, lá na minha carreira, quando eu tiver com 20 centímetros, 21 aproximadamente, não, 19, gente, porque eu quero 23, né? Se cada duas tá fazendo 4, quando eu tiver com 19 centímetros de altura, eu volto com vocês para trabalhar os vãos que nós vamos deixar para passar a nossa alça. E na sequência, nós vamos fazer a nossa alça uma graça super fácil, um tipo de cordãozinho bem especial que vai super combinar com esse modelinho aqui. Então, o que eu quero dizer, continua fazendo essa técnica que eu ensinei para vocês, carreira por carreira, ponto sobre ponto, sem aumentos nem diminuições, bem bonitinho assim. Se você ficar com alguma dúvida, volta ao vídeo para ver a forma que eu fiz, tanto o fechamento como a pegada dos pontos aqui, pegando por trás. Faz até quando alcançar os 21 centímetros e eu já volto com você. Se eu lembrar de algo, algum detalhe, eu volto antes e vou estar passando aqui para vocês, tá bom? Então, eu vou continuar daqui, fazendo meus pontos baixos. Eu adoro esse ponto e esse fio tá uma delícia de trabalhar. E você continua daí e a gente já se vê lá em cima no topo, que para você vai passar em 1 segundo e para mim vai demorar talvez 1 horinha ou mais aí, tá bom? Até já! Gente, eu voltei aqui, então eu já terminei a minha altura, que são os 19 centímetros, após a base, né? Então, eu vou medir a partir da segunda carreira de pontos baixos aqui para vocês verem que deu os 19 centímetros, tá? E contando, então, além do fundo, que ficou com 1, 2, 3 carreiras em pontos altos, uma em ponto baixo com aumentos também. Contando a partir da segunda, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 carreiras. Como eu disse, cada ponto aí vai determinar, cada fio vai determinar o tamanho da altura. Então, eu gosto de passar as medidas para você fazer mais carreiras ou menos carreiras, porque vai variar de acordo com o fio que você vai utilizar. Nessa carreira, nós vamos fazer os vãos da alça. Então, eu vou fazer ela todinha do início ao fim com vocês, porque ela vai ter
bastante intervalo, são 8 vãos, tá bom? Então, eu contei aqui, no total nós temos 57 pontos na base. E aí, a divisão vai ficar assim. Vamos iniciar com 3 pontos. 1, do mesmo jeitinho, pegando a laçadinha lá atrás. 2 e 3. Agora, feito 3 pontos na base, vamos fazer 2 correntinhas. 2 correntinhas e vamos pular 2 pontos da base. Então, vamos trabalhar o próximo ponto após pular 2 pontos da base. E aqui, então, nós fizemos 1, 2, 3, 2 correntinhas e pulamos 2 pontos. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 4 pontos. Então, 1, 2, 3 e o 4º ponto. E depois um intervalo de 2 correntinhas. Pula 2 pontos da base e faz o próximo. Agora, nós vamos fazer 9 pontos, que é a parte da frente da bolsa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, 9 pontos. Deixa eu conferir rapidinho. Tá certo? Vai fazer 2 correntinhas de intervalo, pular 2 pontos da base e fazer 4 pontos baixos. A sequência agora de 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos. Feito 4 pontos, mais 2 correntinhas de intervalo. Pula 2 pontos da base, pega no próximo, e agora nós vamos fazer 3 pontos. Esses vãos, porque a nossa alça vai passar por todos eles, tá bom? Então, feito aqui 3 pontos, vamos fazer 2 correntinhas e pular 2 pontos da base e fazer uma sequência de 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos. Então, nós fizemos 1, 2, 3, 4. Vou fazer 2 correntinhas de intervalo. E essa sequência é a parte de trás, que é maior. Então, 9 pontos, igual a parte da frente ali. Então, fizemos 2 correntinhas, pula 2 pontos da base e faz no próximo, contando de 1 até 9. Então, um total de 9 pontos aqui. Deixa eu dar uma pausa só para eu ver o barulho. Esses gatinhos aqui estão fazendo um barulho, eu não sei se tá interferindo no vídeo. Eu já volto com vocês. Bom, eu voltei e aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. E eu preciso fazer mais 3, que essa sequência são 9 pontos.
o meu fio acabou. Então, eu vou pegar e já vou mostrar como eu faço a emenda do trabalho aqui, tá bom? Então, eu tô no 6º ponto, introduzi a agulha normalmente, deixo o meu fio aí solto. Ok. Vou pegar aqui a laçadinha dele mesmo, que não tá tão curto, olha só a sobra. E agora eu venho com o meu fio novo. Então, olha, eu tenho as 2 pontas. O que acabou e o que eu tô iniciando. Eu vou pegar esse novo e fechar o meu ponto baixo aqui. Então, ficou assim. 2 pontinhas. Agora é só continuar trabalhando e conduzindo esses 2 fios. Então, eu tinha 6, né? Então, fiquei com 7. Ajusta aqui e vamos fazer o 8º e o 9º ponto. Então, mais 2 pontos. Pego meu fio de trabalho e faço mais 2 pontos. E assim eu conduzi os meus fios, só que aqui tem um porém, né? Que eu vou ter 2 correntinhas de intervalo agora. E aí eu não vou poder mais esconder os meus fios. Então, ou você pode costurar, se acontecer isso aqui no meu caso, ou eu posso dar uma coladinha na pontinha dele, tá? Depois eu vou ver de que forma eu vou arrematar. Ou eu poderia desmanchar e pegar ele mais lá atrás para ir trabalhando por mais pontos. Mas depois eu vou dar um acabamento nele aqui, por enquanto eu vou deixar eles aqui, tá bom? Só uma dica aí, caso aconteça o mesmo com vocês, vocês saibam o que fazer. Então, feito os 9 pontos, eu vou fazer uma sequência, aliás, eu fiz um intervalo de 2 correntinhas, após os 9 pontos, pula 2 pontos da base, e agora nós vamos fazer uma sequência de 5 pontos, ok? 1, 2, 3, 4 e 5 e 2 correntinhas e acabou nossa sequência de vãos. E agora sobraram aqui 2 pontos da base, que faz parte do desenho dessas correntinhas, o vãozinho dela, né? Todos os vãos nós fizemos 2 correntinhas e pulamos 2 pontos da base. E assim vai ficar aqui também. E agora, vamos fechar esta carreira aqui. E fazer a carreira de subida, trabalhar normalmente. Eu vou mostrar para vocês como que vai trabalhar essa próxima carreira, ponto sobre ponto, tá bom? Então, já fiz o meu primeiro ponto aqui, normalmente. Vai trabalhando normalmente, ponto sobre ponto. Ela tá um pouquinho alta já, então eu quero deixar bem no foco aqui pra vocês. Olha, ponto sobre ponto, tá bom? Agora aqui, ó, na nossa correntinha, nós vamos pegar a laçadinha de cima do ponto e a laçadinha de trás, tá? Vai ficar sobrando só essa de baixo aqui, assim. Então, a laçadinha de cima e a de trás. Quando for trabalhar nas correntinhas, você vai fazer isso, e o seu vão vai ficar assim, tá bom? Olha, aqui, bem próximo à correntinha, tem o seu ponto, ele quase fica imperceptível. Mas você tem que trabalhar ele. Então, aqui no total nós temos os 57 pontos na base. Tá bom? Então, olha, você vai trabalhando em cima do vão e ele vai ficar bonitinho assim, fazendo do jeito que eu fiz agora. É só seguir fazendo ponto sobre ponto
Vamos fazer mais esse daqui para mostrar para vocês. E aí, depois você segue daí e eu sigo daqui. E aí, com mais essa carreira, eu vou medir, mas eu acredito eu que ainda não dará a altura dos 23 centímetros que eu quero para essa bolsa. Eu disse que essa bolsa, ela é uma mini essa bag picolé, mas ela ficou um tamanho médio até. Porque eu não vou fazer ela com aquela altura, né? Que ela tem, que é bem grande. Então, ela vai ficar um tamanho médio, corrigindo, tá? Não vai ficar mini, não. Porque eu já sei o tamanho que ela subiu aqui, 23 centímetros, e ficou com 23 por 23. Uma média de tamanho e agora mais as alças. Então, ó, eu trabalhei aqui, tá vendo? Já 2 vãos, que depois ela vai fechar assim, ó, e a alça passa entre elas, tá bom? Então, é só seguir fazendo desta forma que eu fiz aqui, mostrei pra vocês, ponto sobre ponto, por toda a extensão da carreira, e a gente já se encontra lá no final. Eu vou medir e vou ver se é necessário fazer mais carreiras, e já volto com vocês. Até já! Pessoal, eu fiz a carreira, terminei, já subi iniciando a outra, porque eu vou precisar fazer mais uma carreira para alcançar o tamanho, os 23 centímetros. Então, faz daí mais uma última carreira, eu faço daqui e a gente já volta, eu volto na sequência para a gente trabalhar a nossa alça e finalizar a nossa bolsa. Então, a última carreira, tá bom? Ponto sobre ponto, e a gente já se encontra aqui no final da carreira. Até já! E chegamos no final, fiz o último ponto, então vou cortar aqui uns 10 centímetros e vamos fazer aquele acabamento invisível com a minha agulha menor. Então, eu puxo o meu fio assim, olha, do seu último ponto, pode puxar. Vem aqui, puxa seu fio lá pra dentro da sua bolsa, tá bom? Olha só. Enfia aqui a agulha de dentro pra fora, deste jeito, neste ponto, e traz o fio. E aí, tá pronto o seu fechamento invisível. Agora é só arrematar o seu fio que sobrou, escondendo ele. Vou trazer ele aqui pra baixo. Assim. Vou dar um nozinho de segurança com um fiozinho mais interno, tá? Poderia ter deixado ele um pouquinho maior para trabalhar. Deixa um pouquinho maior para você não se atrapalhar aí. Eu falei 10 centímetros, né? Mas dá certo, ó, porque eu já conduzi ele por aqui, dei um nozinho e ainda vou conseguir conduzir ele por mais alguns pontos aqui. E não vai desmanchar. Qualquer coisa, se você ficar insegura ou inseguro, você pode colar a pontinha lá e também ou costurar. Aqui, olha, é aquele fio que eu emendei e eu acabei conduzindo ele na carreira de cima, também não precisando arrematar, e fazendo desta forma, conduzindo, fica bem prático o trabalho. Ela tá ficando muito linda. Eu vou mostrar para vocês os vãos aqui. Primeiro eu vou medir a altura a partir da segunda carreira de pontos baixos. Olha lá. Então, olha, a partir da... Aqui tá a primeira e aqui tá a segunda carreira. Então, eu medi e alcancei os 23 centímetros, tá bom? E assim, terminamos o corpo da nossa bolsa. Aí, ela vai ficar com os vãos, vou mostrar pra vocês aqui, olha.
Então, aquele vão que teve um intervalo menor de 3, ele que vai ser o vão da dobra, tá bom? Então, ele vai fazer isso e vai unir um vão com o outro. E aí, tem o vão de fora. Então, esse vão também vai unir com este aqui. E com esse menor e com o outro do outro lado. Vou pegar uma agulha e passar nos 4 aqui para você ver. Então, assim, olha. Você tá ouvindo um barulho de fundo? São os meus gatos. Eles estão brincando. Eu fiquei com dó de tirar e acabei deixando eles. Aí eles estavam quietinhos, agora começaram novamente. Então, a dobra vai ficar assim, né? Que a sua alça vai passar por dentro desses 4 furos de um lado e do outro lado também. Então, vamos fazer agora a nossa alça. E depois eu vou aplicar aqui junto com vocês e fazer o fechamento. Vou falar que tamanho que ela vai ficar, vou mostrar como faz, tá bom? E aí, no final, eu mostro o resultado da bolsa. Até já! Eu disse que eu não ia mostrar, mas eu não aguento, né? A bolsa tá super espaçosa. Eu uni aqui assim manualmente. Olha. Olha como ela tá bonita. Esse ponto é maravilhoso. Vou deixar ela ali de fundo pra gente. E vou trabalhar com vocês aqui a alça, que é muito simples. Então, nossa agulha e linha. E nós vamos fazer esta alça com 3 correntinhas, apenas 3 correntinhas. Faz a sua laçadinha inicial, esse daqui não vai contar, tá bom? É sua laçadinha inicial. Então, faz 1, 2, 3 correntinhas, ok? Aqui está o lado certo do nosso trabalho e aqui está o lado avesso. Essa peça, essa alça, tipo corda, nós vamos trabalhar o avesso dela. Como? Desta forma. Então, aqui tá o seu lado certo, você vai pegar o seu último ponto aqui, no meio da correntinha, de dentro para fora, ou de frente para trás, e traz a sua agulha para cá, tá? Então, olha lá. As 3 correntinhas estão lá dentro agora. E os pontos e o avesso dela estão para fora. Pega a sua laçada e traz para dentro, assim. Ergue na altura e traz novamente pelo seu ponto. Isso é um ponto baixíssimo. Então, olha, para ficar bem claro para vocês, eu já ensinei essa alça aqui alguns vídeos atrás. Se você não assistiu ainda e não sabe fazer, fique bem atento. É bem fácil, mas pode ser fácil de errar também. Então, ela é trabalhada do avesso e ela é trabalhada em pontos baixíssimos. Então, sempre você vai pegar a alcinha à esquerda, olha, a alcinha à esquerda do seu ponto. E, como eu ergo aqui, ó, vai parecer que eu quero fazer um ponto baixo, mas não é, eu só tô erguendo para não ficar apertado os pontos. E fecho já o meu baixíssimo. Cuidado para não querer trabalhar a alcinha que está atrás dele, olha. É a que está à esquerda. Então, olha só, vou mostrar de uma outra forma. Nós temos 3 pontos apenas neste trabalho. Parece que fica um bolo, mas não é. Aqui nós temos um ponto baixíssimo, né? Que está na nossa agulha. Aqui nós temos a outra laçada e a outra laçada. Então, sempre nós vamos trabalhar 1, 2, 3. Sempre que eu trabalhar um ponto, os outros 2 vão ficar assim, ó. 2 laçadinhas. Então, sempre vai trabalhar um ponto baixo e vai ficar desta forma aqui. 1, 2, 3. Vou fazer um pouco da sequência aqui com vocês. Ponto baixíssimo, tá? Só que eu gosto de erguer a laçada para o trabalho ficar uniforme e bem feito. Porque se eu pegar direto, ó, se eu pegar direto o ponto e trouxer assim, vai ficar apertado, tá bom? Então, eu gosto de erguer a laçada e depois fechar, tá? Ó, aí pra você não ficar na dúvida, sempre a laçadinha que tá à sua esquerda do seu ponto é que vai ser trabalhada, tá bom?
Vou fazer um pouco com vocês, para você ver o resultado que ela fica. Uma graça. Fácil e delicada. Então, repetindo, são 3 pontos apenas que nós trabalhamos essa alça. Trabalhamos ela do avesso e pegamos pontos baixíssimos apenas nas laçadinhas, ok? E eu gosto de erguer a minha laçada para o meu ponto não ficar apertado. E é também a forma correta de fazer. Olha como vai ficando. Um cordãozinho, uma gracinha. E nós vamos fazer 90 centímetros de alça, tá bom? 90 centímetros de alça. Se tá difícil para você, volta aqui um pouquinho o vídeo, esses minutos aqui que eu tô ensinando a fazer a alça, e veja novamente do início. Porque se eu for fazer os 90 centímetros aqui com você, vai ficar muito estendido o vídeo. Então, eu vou fazer daqui, você faz daí, bem bonito, tá bom? Olha a minha gata passando bem na frente do meu trabalho. E aí, você vai fechando os pontos baixíssimos, ponto sobre ponto, são 3 apenas por carreira. Rapidinho, chega nos 90 centímetros aí. E aí, a gente já se encontra para aplicar essa alça, emendar e aplicar juntos, tá bom? Ou melhor, nesse caso é aplicar e depois emendar. Olha só, vai ficando assim. Faz bem bonito e a gente já se vê lá nos 90 centímetros. Até já! Olha só, terminei a alça. 90 centímetros, ela tá dobrada, tá bom? 45 com 45. E agora vamos aplicar juntos. Vou pegar a minha agulha. Você pode cortar o seu fio uns 30 centímetros só por segurança pra gente estar fazendo a emenda, tá bom? Corta. Pode puxar ele assim. E aí, eu deixei a bolsa daquele jeito que eu mostrei pra vocês. Então, um furo encontrando o outro aqui, os dois com 3 centímetros de diferença, que são os que vão ficar lado a lado. O outro maior e o outro maior. Aí, você pega uma agulha e passa assim. E traz a sua alça de lá pra cá, entre os vãos. Aí, divide mais ou menos a metade pra lá, metade pra cá. E eu já vou passar do outro lado e mostrar pra vocês. Aí, do outro lado, mesma coisa. Um vão, o outro, são 4, tá? Passa a sua agulha por dentro dos 4 vãos. Que vai ficar essa dobra aqui na lateral da bolsa. E traz a sua alça. Se ficar difícil, pode fazer um por vez, tá bom? Porque ela fica grossinha, né? Vou trazer o meu fio e vou ver se ela vem assim. É, assim ela veio mais fácil. E agora, vamos unir aqui os dois lados. Então, pega a sua agulha menor e passa por dentro da laçadinha
da outra alça. Aí vem aqui com a agulha, pega novamente uma laçadinha de cada alça, de cada ponta e fecha assim. E novamente uma laçadinha de cada lado. E fecha assim. Mais uma vez, só por segurança. E fecha assim. E aí aqui eu vou dar um nozinho. Eu vou dar 2 nós, mais um, só por segurança. E vou cortar menor esses fios aqui. E vou conduzir por dentro da alça. Um. Vai mais próximo de onde ele está acabando, que não vai ficar perceptível. A emenda ficou assim, quase imperceptível, quase imitando o ponto. Você pode puxar e deixar a emenda aqui nessa lateral, se for o caso, porque ela vai ter uma pequena diferença. Na minha quase não se nota. Depois você ajusta a alça, vai puxando e vai ajustando ela para ficar igual dos dois tamanhos. Dos dois lados, né? Eu vou ajeitar a minha aqui e já volto para finalizar com vocês. Olha aqui o resultado final da nossa bolsa, nossa mini bag. Se você gostou, compartilha com as amigas, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!